E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver: o carro voador finalmente está saindo da ficção científica. A Aleph iniciou a produção do seu veículo que anda nas ruas e decola de verdade. Uma gigante norte-americana de chips está usando os robôs humanoides da China. A Texas Instruments está integrando o Walker S2 da Obtech nas suas fábricas. Nenhum emprego está seguro. O CEO do Google admite que a IA pode eliminar os cargos enquanto o mercado de trabalho está travado nos Estados Unidos. E por falar em inteligência artificial, a IA física está deixando o laboratório e entrando na linha de produção. Estão usando simulação da NVIDIA para ensinar os robôs humanoides antes mesmo de eles existirem no mundo real. E cientistas estão dizendo que chegou a hora de levar os seres humanos para Marte. A humanidade realmente está pronta para pisar no planeta vermelho? Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Bora pro vídeo. Hoje, treinar robôs autônomos ainda depende de coleta de dados, que é lenta, cara e limitada. Além disso, políticas de inteligência artificial que funcionam bem em simulação frequentemente falham quando transferidas para os robôs reais. Essa discrepância trava a inovação de setores como manufatura, saúde, logística e agricultura. Para contornar esse problema, a Lightwell desenvolveu a sua plataforma de simulação construída sobre os sistemas da NVIDIA, como o Omniverse, o Isaac Sim e o Isaac Lab. A geração de dados acontece em escala e os operadores humanos utilizam headsets de realidade virtual, dispositivos de controle espacial e sistema de exoesqueleto para poder comandar robôs humanoides simulados em tarefas industriais complexas. Esses dados teleoperados são então amplificados por técnicas que aumentam seu valor em até 10.000 vezes, criando assim conjuntos de treinamento robustos e diversificados. O modelo fundamental para esse trabalho aí, o Growth da NVIDIA, é ajustado com esses dados sintéticos, combinando imagens, estados articulares, descrições de tarefas e também os metadados de cena. Todo o processo passa por uma garantia de qualidade em duas etapas, unindo validação automatizada e revisão manual para assegurar o realismo físico e o comportamento consistente. A Lightwell implantou esses modelos em robôs humanoides Unitree H1 na fábrica automotiva da GL. Os robôs executaram tarefas de transporte, posicionamento preciso de componentes e manipulação coordenada de cargas pesadas, e tudo isso mantendo a estabilidade em ambientes dinâmicos com os seres humanos ao redor. Com ciclos de desenvolvimento reduzidos de meses para algumas semanas e uma proporção de 100:1 entre os dados simulados e os reais, a plataforma demonstra que a simulação deixou de ser um apoio experimental e que talvez, a revolução não esteja nos robôs aprendendo mais rápido, mas sim no fato de que agora eles aprendem antes mesmo de existirem fisicamente. A norte-americana Texas Instruments, uma das maiores empresas de semicondutores do mundo, iniciou a implantação de robôs humanoides industriais chineses. Isso mesmo, uma empresa dos Estados Unidos comprou humanoides da China. E você aí discutindo nas redes sociais, dizendo que os robôs são falsos e que a China é isso e que a China é aquilo e blá blá blá. Bem, um conselho de um bobo aqui, tá? Se curte tecnologias, esqueça as barreiras geográficas. É isso que eu faço aqui, eu trago tecnologias, não importa o país ou que barreira geográfica ele está localizada. A chegada dos robôs da Obtech Robotics marca a entrada definitiva dos humanoides em um dos ambientes mais exigentes da indústria moderna, a fabricação de chips. Segundo informações divulgadas pelo Securities Times, a Texas Instruments adquiriu o modelo Walker S2 e já está testando esses robôs em suas linhas de produção. Os termos financeiros do acordo não foram revelados, mas a parceria vai além de simples compra dessas máquinas. À medida que a TI integra os humanoides nas suas operações, a Obtech se compromete a incorporar mais componentes da própria Texas Instruments na arquitetura central dos seus robôs. Essa cooperação leva os humanoides para dentro das salas limpas, ambientes que exigem controle extremo de partículas, baixíssima vibração e precisão absoluta no manuseio de materiais. Diferente da logística automotiva, onde a Obtech já havia validado seus robôs humanoides em empresas como BYD, GL e Volkswagen, o setor de semicondutores impõe restrições muito mais rígidas. A iniciativa sugere que a Texas Instruments está avaliando o uso de humanoides em tarefas específicas, que é de manuseio e inspeção, e com isso explora uma vantagem única desse formato: a capacidade de operar em corredores estreitos, lidar com máquinas projetadas para os seres humanos e se adaptar aos layouts antigos sem grandes reformas estruturais. O acordo também revela uma estratégia de cadeia de suprimentos bidirecional. A Obtech já havia reconhecido que, apesar da sua cadeia de suprimentos ser majoritariamente localizada na China, ainda dependia de chips de computação específicos. Ao estreitar os seus laços com empresas dos Estados Unidos, a China busca garantir acesso estável a componentes críticos de alto desempenho. Já para a Texas Instruments, a validação de seus chips dentro dos Walker S2 posiciona a empresa no centro do emergente mercado de robótica humanoide. Segundo a própria Obtech, a demanda
por esse tipo de robô aí pode chegar a até 10 mil unidades por ano em 2027. Se você tem acesso a pessoas que moram nos Estados Unidos, pergunte a qualquer um deles que esteja trocando de emprego como é que está o mercado de trabalho por lá. E a resposta costuma vir carregada de frustração. Contratações travadas, salários estagnados, mais freelancers do que funcionários fixos e também benefícios cada vez menores. Uma economia que cresce, mas não contrata. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial nunca recebeu tanto dinheiro. Trilhões de dólares fluem para data centers, chips e modelos cada vez maiores, enquanto as promessas de eficiência parecem não se materializar nessa mesma velocidade. E é exatamente nesse choque que surge a pergunta incômoda. A IA está ligada à estagnação do trabalho ou nós estamos sendo levados a acreditar que isso é uma realidade? Enquanto economistas afirmam que impactos reais da inteligência artificial no emprego ainda levarão várias décadas para aparecer, os executivos das grandes empresas de tecnologia contam uma outra história. Para eles, a revolução já começou. E um dos nomes mais poderosos a reforçar essa narrativa é Sundar Pichai, CEO da Alphabet, controladora do Google. Em entrevista recente à BBC, Pichai afirmou que a inteligência artificial é a tecnologia mais profunda que a humanidade já desenvolveu, e eu concordo com ele, o que inevitavelmente trará mudanças disruptivas para a nossa sociedade. Ele chegou a dizer que nenhum emprego está realmente seguro, nem mesmo o dele. Segundo o CEO, liderar uma empresa como o Google pode se tornar uma, entre aspas, das coisas mais fáceis que existem para uma inteligência artificial assumir. A mensagem dele foi bem clara: a transformação é inevitável, será dolorosa e todos terão que se adaptar. Certos empregos vão mudar, alguns serão impactados, ou seja, poderão deixar de existir para os seres humanos, e nós, como sociedade, precisamos conversar sobre isso. Isso tudo não sou eu que estou dizendo, foi o CEO do Google quem disse. O discurso dele soa um tanto quanto poderado, quase que irresponsável, mas carrega um fatalismo familiar. A IA vem aí, goste você ou não, e resistir será inútil. Soa quase como uma Skynet chegando, hein? Bem, o problema não é falar sobre inteligência artificial. Estamos falando dela já há muito tempo. A questão mais complexa é quem está conduzindo essa conversa e com quais interesses. Pichai não é um observador neutro. Ele comanda uma das maiores empresas do mundo em inteligência artificial e tem muito a ganhar ao reforçar a ideia de que a automação em massa é inevitável. Na prática, o que nós vemos não é a eliminação completa de empregos, pelo menos por enquanto, mas sim a fragmentação deles. O que tem acontecido já agora é que a IA tem sido usada para reduzir os vínculos formais, salários e também a estabilidade, isso sem realmente substituir os trabalhadores de ponta a ponta, ao menos por enquanto, não? E todos esses avanços e consequências que a inteligência artificial está trazendo levantam um ponto que a gente precisa sim encarar com maturidade. Porque quando o CEO do próprio Google diz que nenhum emprego está realmente seguro, nem o dele, isso não é apenas uma previsão distante, é um sinal de agora. O mercado não está acabando, ele está mudando de forma silenciosa, mas sim, ele está mudando. São menos vagas estáveis, mais tarefas fragmentadas e cada vez mais exigências de quem sabe usar tecnologia. E é aqui que eu preciso ser honesto com você. Quem não aprender a usar a inteligência artificial nos próximos anos não vai perder seu emprego, vai sim parar de ser considerado apto para ele. E eu te indico a Áurea, a inteligência artificial da Gênesis, que aqui no canal você tem visto eu falar dela já há um bom tempo. E um dos motivos de eu realmente fazer isso é que ela é diferente de outras plataformas, que só te dão um acesso aos modelos. Já a nossa Áurea X te entrega a vantagem estratégica, e isso graças ao novo AX Fusion. Esse é o motor inteligente por trás da plataforma. Você não precisa escolher um modelo de inteligência artificial, apesar de ter vários ali dentro. Basta você abrir uma conversa e o sistema entende a sua intenção. Usa o melhor modelo para aquilo que você quer. ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Perplexity, ou seja, você apenas digita e terá o melhor resultado possível. Tudo isso é combinado para entregar respostas mais precisas, textos mais inteligentes, análises profundas e produtividade real. O link está aqui na descrição e também no comentário fixado. E você que me vê grandão na sua TV, que eu sei que muita gente faz isso, usa o QR Code que está na sua tela. Eu acho que aqui, eu nunca sei exatamente. Aqui ou aqui, em algum lugar vai estar, é só clicar. Valeu? E a Unitree Robotics anunciou um movimento que muda o foco da corrida tecnológica. A empresa revelou o que chama de a primeira loja de aplicativos para robôs humanoides. A proposta é simples na superfície, mas bem profunda no impacto. Transformar as habilidades robóticas em software distribuível. Apresentada em um vídeo divulgado nas redes sociais, a plataforma funciona como um hub centralizado onde os usuários e desenvolvedores podem carregar, compartilhar e baixar ações específicas e conjuntos de dados de treinamento para os robôs da Unitree. A lógica segue a mesma dos modelos de smartphones, mas aplicada à inteligência incorporada.
O centro do sistema é a chamada Biblioteca de Ações. Desenvolvedores podem publicar movimentos personalizados que vão de coreografias de dança a sequências de artes marciais. Outros usuários podem adquirir essas habilidades com um único clique. Após a obtenção, as ações são sincronizadas automaticamente com o aplicativo móvel do robô. Na prática, isso sugere uma mudança estrutural. Em vez de esperar por atualizações de firmware da própria empresa para aplicar as capacidades, um robô poderia facilmente ganhar funções sob demanda desenvolvidas por terceiros. A modularidade, a coisa rara na robótica de consumo, passa a ser tratada como o padrão. Além das ações prontas, a plataforma inclui uma seção dedicada ao conjunto de dados. O vídeo de demonstração mostra categorias específicas de movimentos que estão disponíveis para download e uso no treinamento de algoritmos próprios. Esse ponto ataca diretamente o gargalo de dados, reconhecida pela própria Unitree como o principal obstáculo para a evolução da IA incorporada. Treinar robôs para generalizar tarefas exige grandes volumes de dados variados, e ao incentivar os próprios usuários a enviarem os seus dados de captura de movimento com menções de recompensas para os desenvolvedores de destaque, a Unitree aposta em crowdsourcing para escalar a sua inteligência. E a empresa não quer apenas vender os seus robôs, ela quer controlar um ecossistema onde as habilidades dessas máquinas aí possam realmente existir no nosso mundo. E durante décadas, os carros voadores foram tratados como uma promessa eterna da ficção científica. Sempre daqui a 20 anos. Sempre presos a conceitos, a renders, a protótipos que nunca chegavam às ruas. Mas agora, algo mudou aí, tá? A responsável é a norte-americana Aleph Aeronautics, uma startup que começou a fabricar oficialmente o seu veículo elétrico capaz de dirigir em vias públicas e decolar verticalmente, sem precisar de pistas, aeroportos ou vertiportos. Segundo a empresa, os primeiros modelos já estão sendo montados manualmente e serão entregues a um grupo restrito de clientes iniciais para testes em condições reais, porém rigorosamente controladas. Que fique claro, o projeto não surgiu do nada. A Aleph levou mais de uma década para poder desenvolver essa tecnologia. Em 2016, apresentou seu primeiro protótipo funcional. Em 2018, realizou voos de testes em tamanho real. Em 2023, obteve da FAA, a Agência de Aviação dos Estados Unidos, uma certificação de aeronavegabilidade. E agora, em um comunicado oficial, o CEO Jim Duncnove afirmou que a produção já começou dentro de um cronograma e que a equipe trabalhou intensamente porque sabia que as pessoas estavam esperando essas máquinas. Em fevereiro, a empresa divulgou imagens do carro voador realizando os voos bem-sucedidos em ambiente urbano, algo que é raro até mesmo para projetos eVTOL. O diferencial da Aleph está exatamente nesse ponto aí. Diferente dos táxis aéreos elétricos que precisam de infraestrutura específica, o veículo da empresa foi projetado para ser legalmente um carro e funcionalmente uma aeronave. Ele circula em ruas comuns, estaciona como qualquer automóvel e, quando necessário, decola verticalmente. Segundo a Aleph, é por isso que o Model A é tratado como um carro voador de verdade e não apenas um helicóptero elétrico disfarçado. Ele não possui asas retráteis, não exige pistas e não depende de hubs urbanos específicos. Tudo acontece dentro da infraestrutura que já existe nas cidades. O Aleph Model A é totalmente elétrico e promete 354 km de autonomia rodando no solo e modestos 177 km em voo, que é suficiente para atravessar grandes áreas urbanas. Tudo acontece via sistema de propulsão elétrica distribuída com hélices fechadas, elevons e uma cabine com suspensão cardâmica, que mantém a estabilidade mesmo durante o voo. A produção inicial, como mencionada, está sendo feita de forma quase que artesanal. Cada veículo leva meses para ser construído, combinando processos industriais, robótica e montagem manual. A ideia é usar esse primeiro lote para refinar os métodos de fabricação antes de avançar para uma produção mais automatizada em larga escala. Mesmo assim, a demanda já existe. A Aleph afirma ter recebido 3.500 encomendas, que somam cerca de $1 bilhão, um número que é bem expressivo para um veículo que ainda nem chegou oficialmente ao mercado. Em termos de segurança, a Aleph afirma que o veículo inclui redundâncias multicamadas, diagnósticos em tempo real, desvio de obstáculos, pouso planado e até um paraquedas balísticos, um recurso que é comum atualmente em aeronaves leves, mas é algo raro em projetos urbanos. O preço atual do Model A é de $300 mil e os primeiros compradores passarão por treinamento específico, além também de acompanhamento técnico e suporte contínuo da empresa. E aí, será que agora vai? Os carros voadores realmente vão sair do Jetsons e chegar no mundo real? Eu acredito que sim, daqui uns 10 anos. E um consórcio de cientistas e engenheiros dos Estados Unidos divulgou um relatório que defende a humanidade estando pronta sim para dar o próximo grande passo da exploração espacial.
enviar astronautas humanos, claro, à superfície de Marte. Segundo o documento, o primeiro pouso humano no planeta vermelho seria o momento mais significativo da exploração espacial desde que pisamos na Lua, isso há mais de meio século. Na minha opinião, seria mais viável enviar já os robôs humanoides teleoperados por seres humanos daqui da Terra, já que nós teleoperamos os robôs que já estão por lá. Bem, mas vamos continuar aqui. De um lado, a NASA segue comprometida com o retorno de astronautas à Lua. Do outro, figuras como Elon Musk defendem que a humanidade deveria avançar diretamente para Marte. O relatório não entra em disputas políticas ou comerciais, ele coloca a ciência como motivação central. É assim que deve ser, realmente. A principal justificativa é direta: procurar sinais de vida no planeta vermelho. De acordo com a professora de aeronáutica do MIT, Dava Neumann, co-presidente do comitê responsável pelo estudo, a pergunta sobre estamos sozinhos no universo nunca deixará de ser um talvez enquanto não houver investigação humana direta lá em Marte. Até agora, a NASA conseguiu enviar 5 veículos exploradores controlados remotamente ao planeta. É nesse ponto que eu digo, em vez de mandar esses rovers, eu acho que já está na hora de mandar os robôs humanoides. Eles estão quase prontos, falta pouca coisa. Mas é fato que esses rovers ampliaram o nosso conhecimento geológico, mas tem limites claros. O relatório defende que apenas uma presença humana pode realizar observações, decisões e experimentos com a profundidade necessária. O documento, com cerca de 200 páginas, foi elaborado para definir os objetivos científicos prioritários para as missões tripuladas. Entre eles estão a busca por vida, o estudo da geologia marciana, a avaliação da capacidade de sobrevivência dos seres humanos e a identificação de recursos que possam sustentar as estadias prolongadas. Os autores sugerem que uma missão inicial com permanência humana de 30 dias terrestres seria seguida por entregas de carga que permitiriam futuras missões de até 300 dias por lá. Mas mesmo com toda essa empolgação, os desafios serão enormes. Os astronautas estariam expostos à radiação do espaço profundo, além também do risco de contaminação biológica da superfície marciana, caso exista vida por ali, claro. O fato é que, quando isso acontecerá, ainda é incerto. Previsões otimistas existem, mas o histórico mostra que os obstáculos técnicos costumam alongar esses prazos. Mesmo assim, para os cientistas envolvidos nesse projeto aí, o valor da missão vai além da tecnologia. Vamos aguardar para ver. A AES, empresa global do setor energético, está acelerando a sua transição para a energia limpa ao aplicar inteligência artificial e robótica diretamente na construção de usinas solares. A companhia desenvolveu o Máximo, um serviço robótico projetado para executar uma das etapas mais repetitivas e fisicamente exigentes da energia solar, que é a instalação de painéis em larga escala. Lançado em 2024, o Máximo utiliza visão computacional baseada em inteligência artificial, robótica industrial e um sistema de microrrede móvel. Atualmente, uma frota de 4 robôs consegue instalar 1 megawatt por dia, o equivalente a cerca de 1.900 painéis solares. A startup já está na 4ª geração da sua plataforma, e nessa versão, o sistema é composto por um braço robótico industrial de 6 eixos montado sobre uma base móvel. Um segundo braço, que é menor, fica acoplado à lateral da plataforma, e esse é responsável por alcançar a parte inferior dos painéis e concluir a fixação. Os robôs funcionam com baterias internas e utilizam sensores de visão e lidar para poder identificar com bastante precisão os painéis, as estruturas de suporte e as pessoas ao redor. Nesta fase, a plataforma móvel ainda não é 100% autônoma e é rebocada por um trator, mas a empresa já planeja tornar esse deslocamento automatizado nas suas versões futuras. O foco, por enquanto, está na confiabilidade e na repetição consistente do trabalho físico. Segundo a AES, o Máximo não é vendido como uma máquina, mas sim como um serviço. A empresa recebe por módulo instalado e fornece solução completa para companhias de engenharia, aquisição e construção que atuam tanto em projetos próprios quanto de terceiros. Na Califórnia, a AES está construindo o maior complexo de armazenamento de engenharia solar nos Estados Unidos, que é destinado a abastecer data centers e operações da Amazon. Se gostou desse episódio, já deixe sua opinião aqui nos comentários. Assim o YouTube divulga o nosso vídeo para mais pessoas e você me ajuda a continuar trazendo as novidades tecnológicas. Lembrando que todas as fontes de tudo que você viu não é na minha cabeça, tá aqui na descrição, tá? Pode conferir, fica à vontade. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Clica em uma das 2 opções que estão na sua tela e nós nos vemos no próximo. E se ainda não fez, vai lá e assina a Áurea. Isso vai ser bom para você, para mim também, claro. Eu sempre digo, eu recebo uma pequena comissão por isso. Mas para você será um salto. Se você ainda não usa inteligência artificial, passe a usar, senão você vai ficar para trás. Infelizmente, todo mundo que não usar ficará para trás.